Você já ouviu falar sobre check-up oncológico? Isso mesmo, check-up oncológico. Eu sou Juliano Coelho, eu sou oncologista clínico, especialista no tratamento de tumores malignos. E no vídeo de hoje da Escola de Oncologia eu quero tratar sobre assunto tão importante que pode literalmente salvar a sua vida. Portanto, já te convido, fique até o final, me acompanhe e vamos ver se você está com seus exames em dia e, sobretudo, quero lhe mostrar qual é um exame que muitas pessoas fazem e que não existe nenhuma indicação de ser feito. Quando a gente pensa sobre check-up, logo vem à mente a realização daqueles exames todo ano. Por exemplo, quero ver como é que está minha diabetes, vamos ver como é que está o colesterol, testar os triglicerídeos. Sim, isso é aquele check-up geral que a gente fala, né? Uma avaliação geral da saúde. O que acontece é que a gente também tem indicação de realização de alguns exames para prevenção ou diagnóstico precoce do câncer. Isto é o que a gente chama de check-up oncológico. Veja só que interessante. O câncer muitas vezes é uma doença silenciosa, que não traz sintomas quando ela é ainda bastante inicial. Quando já temos sintomas, por exemplo, um câncer de pulmão com uma tosse com sangue, um câncer de intestino com sangramento nas fezes, muitas vezes isso já determina que é uma doença mais avançada. E quanto mais avançada for a doença, maior a dificuldade de se curar o câncer. Hoje no Brasil são esperados mais de 500 mil novos diagnósticos cada ano. De que forma que a gente pode melhorar esses dados? Conseguindo fazer o diagnóstico no momento em que a doença ainda não é maligna, ou fazer um diagnóstico já quando é câncer, porém ainda de uma forma bastante precoce. Isso é fundamental para nós melhorarmos os desfechos e aumentar as suas chances de cura. Agora eu preciso que você preste bastante atenção nesse recado que eu vou passar agora. Quando eu falo de exames de rastreio ou de screening, que seria o nome chique, né, o nome médico para isso, eu estou me referindo a pessoas que não têm qualquer sintoma da doença. Segundo ponto importante, esses exames e as idades que eu vou abordar daqui para frente, eu estou me referindo à população geral do Brasil. Eu não estou pegando casos específicos de pessoas que têm um risco aumentado para câncer. Isso é bem importante que fique claro. Terceiro ponto. Todos os exames que eu vou falar aqui são endossados pelas sociedades médicas e têm como base estudos clínicos e populacionais que mostram o seu benefício na realização. Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse tal check-up oncológico. O primeiro exame que eu quero falar se refere ao tumor mais frequente do Brasil. Eu estou falando do câncer de mama. Sim, são esperados mais de 70 mil novos diagnósticos cada ano aqui no nosso país. A mamografia é um exame bastante simples, é como se fosse um raio-x da mama e que está indicado para todas as mulheres uma vez ao ano a partir dos 40 anos de idade. Sim, eu sei, existem muitas discussões se deve começar aos 40, aos 45, aos 50. A Sociedade Brasileira de Ginecologia fala uma coisa, o Ministério da Saúde fala outra, mas de uma forma mais conservadora, que aqui eu prefiro, a indicação é 40 anos. Um outro ponto super importante, né, que é um mito que existe e que faz com que muitas mulheres acabam não realizando o exame, se refere ao aumento do risco de câncer de mama ou câncer de tireoide por causa da mamografia. Isso não é verdade. A mamografia é um exame extremamente seguro e que pode sim fazer com que a gente faça um diagnóstico de uma doença ainda em fase bastante inicial ou até mesmo alterações que viriam a se transformar em câncer. Então, câncer de mama, o rastreio é feito com mamografia uma vez ao ano a partir dos 40 anos. O segundo exame que eu quero abordar agora com vocês também é um exame para as mulheres, é um exame bastante conhecido. Embora de fácil realização, essa doença ainda é a segunda principal causa de morte nas mulheres no norte do Brasil. Eu estou falando do Papa Nicolau ou do preventivo do colo uterino. Como é que é feito esse exame? Então, para entender como ele é feito, a gente primeiro precisa entender como é que é o colo uterino. O colo uterino é como se fosse um charutinho que fica lá no fundo da vagina da mulher. E o médico, a enfermeira, né, o profissional da saúde acaba coletando células da parte externa e da parte interna. E por que isso é importante entender?
Porque as células que estão na região de fora desse conezinho, desse canalzinho, é de um tipo, né? São as células colunares que fazem o revestimento, e nós temos as células glandulares que ficam lá dentro, tá? E eu posso ter câncer tanto da parte externa quanto da parte interna. Então, quando que está recomendado a realização do Papa Nicolau ou do preventivo do colo uterino? A realização deve iniciar naquelas mulheres sexualmente ativas a partir dos 25 anos de idade. Veja bem, 25 anos nas mulheres sexualmente ativas. Ah, doutor, eu não tenho atividade sexual, já tenho 30 anos, eu preciso realizar o exame? Não, esse exame ele é indicado para as mulheres que têm atividade sexual ou que já tiveram, não precisa estar tendo naquele momento, naquele ano, tá? Mas se já teve atividade sexual, sim, nós vamos ter a indicação da realização do exame. Então, Papa Nicolau, preventivo do colo uterino, né, do câncer de colo uterino, ele é feito a partir dos 25 anos. E um ponto bem importante, tá, que muitas vezes as pessoas não se atentam, até mesmo alguns profissionais de saúde deixam passar isso. Então, é importante você olhar lá no laudo do seu exame se existe a representação dos dois tipos de célula que eu expliquei antes. As células colunares, que ficam por fora, e as células glandulares, que vêm lá de dentro do canalzinho. Se eu tiver apenas a representação de células colunares ou escamosas, o exame precisa ser refeito, porque ele está incompleto. Certo? Vamos lá. Terceiro exame, agora pela primeira vez eu vou colocar os homens junto nessa história. Eu ainda não estou falando do câncer de próstata. Agora eu quero falar do câncer de cólon, ou câncer do intestino. O câncer do intestino é o terceiro principal câncer no Brasil, tá? Ocorrendo em mais de 30 mil novos diagnósticos, esses números chegam próximos a 40 mil novos casos por ano. E sim, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce de lesões que ainda não são câncer. Então, olha só que interessante, olha a importância desse exame. Esse exame ele consegue não só fazer o diagnóstico, né, quando eu tenho um câncer inicial, que ainda não trouxe sintomas, mas principalmente consegue me auxiliar em encontrar lesões que, se não tratadas, virariam câncer. Bom, vamos entender então como é que é esse exame. Então, esse é aquele exame em que o médico, com o auxílio de uma câmera, ele consegue examinar todo o intestino grosso da pessoa. Inicia passando pela região do ânus, reto, sigmoide, cólon descendente, cólon transverso, cólon ascendente. A gente consegue chegar com a câmera até mesmo lá na porção final do intestino delgado, que é o intestino fino, né, como as pessoas falam. Qual é a grande importância do exame? A gente consegue encontrar, né, possíveis lesões que já são câncer, mas que ainda não trazem sintoma, que a gente chama de diagnóstico precoce, mas, sobretudo, encontrar lesões, né, que virariam câncer, né, aqueles famosos pólipos. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos entender um pouquinho, né, falar um pouquinho mais sobre pólipo, o que são esses pólipos, e se todos eles são perigosos. Pólipos são como se fossem feridinhas que vão surgindo dentro do intestino, e essas feridinhas vão crescendo, e algumas delas sim têm o potencial de virar câncer, inclusive algumas delas já podem ser câncer. Sempre que o médico encontra um pólipo no exame, ele precisa ser ressecado, precisa ser retirado e enviado para o laboratório de patologia para que o patologista examine e entenda, né, quais são as células que compõem aquele pólipo. A grande maioria dos pólipos são pólipos benignos, do tipo hiperplásico. Essas lesões hiperplásicas, elas não têm risco de se transformarem em câncer. O que acontece é que eu tenho outros pólipos, né, que são impossíveis de serem diferenciados simplesmente no exame ali, visual, pelo que o médico está vendo, e precisa da patologia, que são aqueles pólipos mais agressivos, que, se não tratados, vão virar câncer. Como é que são o nome desses pólipos? É o pólipo tubular, túbulo viloso ou o viloso. Olha só o nome, dá pra gente lembrar, né? Viloso de vilão, né? É o maior risco de se tornar câncer. Essa é uma lesão que, se não for ressecada, que se não for tratada, dentro dos próximos meses a anos, sim, vai virar um câncer. Então, entendido sobre a colonoscopia, como que é o exame, o que a gente encontra, não falamos ainda quem deve fazer. E olha só, esse é um exame que está indicado para todas as pessoas, seja homem, seja mulher, a partir dos 45 anos de idade.
Até pouco tempo atrás, a indicação era os 50 anos, mas se viu, por meio de estudos, né, a indicação de descer essa idade, iniciar de uma forma um pouco mais precoce, e hoje a indicação é que o exame seja feito a partir dos 45 anos. De quanto em quanto tempo eu vou repetir? Aí vai depender dos achados da colonoscopia. Se teve pólipo, o tipo de pólipo, né, para a gente determinar. Um exame totalmente normal, a repetição vai ser entre 5 e 10 anos. Um exame já com alterações pré-malignas, possivelmente a gente vai precisar repetir ele em 6 meses, 12 meses. Então precisa levar esse exame e sempre que foi retirada uma lesão, levar também o anátomo patológico, o resultado da biópsia, para que o seu médico possa fazer essa avaliação. Já falamos de 3 exames aqui: mamografia, preventivo do colo uterino, acabamos de falar sobre a colonoscopia e agora nós vamos entrar no 4º exame, foi o último, digamos, que a gente teve a indicação, vem de poucos anos atrás, e que a maioria das pessoas não sabe. Que exame é esse? É a tomografia de tórax de baixa dosagem, ou de baixa irradiação. Esse é um exame indicado para screening, então para diagnóstico precoce de câncer de pulmão. O câncer de pulmão hoje é a principal causa de morte por câncer no mundo. Então veja a importância da gente conseguir fazer um diagnóstico precoce para que a gente consiga diminuir o risco de morte por essa doença. Esse exame ele não está indicado para todas as pessoas. Por enquanto, os dados nos mostram que o benefício da realização da tomografia de baixa dosagem deve ser para pessoas fumantes com mais de 50 anos. Seja homem, seja mulher, mas desde que fume e uma alta carga tabágica. O que nós consideramos como uma alta carga tabágica? A gente faz um pequeno cálculo. A gente pega o número de carteiras de cigarro que o paciente, que a pessoa fuma por dia e multiplica pelo número de anos que ela fuma. Sempre que esse número der mais do que 20, nós vamos ter uma alta carga tabágica e aí sim a indicação da realização de tomografia, lembrando, após os 50 anos. Vamos ver 2 exemplos bem rapidinho para entender esse cálculo como é que é. Pensa só, um homem de 70 anos que fuma uma carteira por dia e que começou a fumar aos 20 anos. Então, essa é uma pessoa que fuma uma carteira, então é 1 vezes 50. Por que 50? Porque ele tem 70, começou a fumar aos 20, então ele fuma ao longo de 50 anos. Então 1 vezes 50 vai dar 50. Altíssima carga tabágica, está mais do que indicado no exame. Veja um outro caso. Uma mulher de 53 anos que fuma 2 carteiras por dia e começou a fumar aos 33. Então olha só, é uma pessoa de 53 que começou aos 33, então ela tem 20 anos de cigarro e ela fuma 2 carteiras por dia. Então 20 vezes 2, 40. Está super indicado. Outro caso, vamos lá, um terceiro, para ficar bem claro isso. Uma pessoa, 55 anos, que fuma meia carteira de cigarro por dia e que iniciou o seu hábito tabágico há 5 anos atrás. Então eu vou pegar 5 vezes 0,5, porque é meia carteira, vai dar 2,5, então, em teoria, essa pessoa não tem uma alta carga tabágica e o exame não estaria indicado, pelo menos com os dados que nós temos hoje, 2024. Um outro ponto que chama bastante atenção, e uma dúvida em relação à realização das tomografias, é para aquela pessoa que era fumante, o ex-tabagista. A gente continua utilizando os mesmos critérios, são mais de 50 anos, mais do que 20 maços ano, então fazendo aquele cálculo, e nós só vamos interromper a realização do screening quando bater 15 anos de abstinência ao tabaco. Então, fumou 2 carteiras por dia por 10 anos, então a gente já vai ter o número 20, e parou a 5, nos próximos 10 anos vai ter indicação da realização do exame, tá? Porque, por enquanto, está indicado a realização por até 15 anos após a abstinência. Isso muito provavelmente vai mudar, tá? Isso são dados atuais, 2024, mas eu acredito que logo nós vai cair fora essa questão do tempo para o ex-tabagista e só o fato da pessoa já ter fumado vai acabar entrando na indicação da tomografia de tórax e lembrando de baixa dosagem. Tá? O que significa baixa dosagem? É baixa irradiação, então menores riscos para o organismo pela irradiação.
mais um exame que está indicado a realização uma vez por ano. Então, resumo bem rápido da tomografia de tórax: pacientes com mais de 50 anos, com índice tabágico superior a 20 e que não deixaram de fumar há mais de 15 anos, tomografia de tórax uma vez ao ano. Imagino que vocês estão sentindo falta aqui da gente falar do câncer de próstata, né? Quanto que se fala, o toque retal, o PSA. Existe indicação para a realização desses exames? Acho que essa é uma das grandes discussões que a gente tem na oncologia hoje, do ponto de vista de screening, né, de diagnóstico precoce, se nós temos ou não a indicação de realizar esses exames. Existe muita discussão, existem médicos que não apoiam a realização e está embasado em alguns estudos, existem outros médicos, outras sociedades que indicam a realização e também está embasado em estudos, então realmente existe uma briga ali para a gente entender se vale a pena ou não fazer. Tá? Mas hoje, né, na minha visão, no meu ponto de vista, pacientes, sobretudo, de alto risco, o que seriam pacientes de alto risco? Pacientes com histórico familiar de câncer de próstata, pacientes negros, sim, o câncer de próstata ele é mais agressivo em negros, tem indicação de fazer tanto o toque retal como o PSA uma vez ao ano, a partir dos 45 anos. Tá? Essa é a conduta que eu acabo adotando. Um outro tumor que nós temos bastante discussão sobre a realização ou não do screening, mas que aparentemente sim nós vamos ter benefício, se refere ao câncer de pele. Então, sobretudo, pessoas de alto risco de desenvolvimento de câncer de pele. O que seria pessoas de alto risco? Aquele fenótipo, né, mais claro, pele clara, olhos claros, cabelo claro ou ruivo, muitos nevos, né? Nevos são pintas pelo corpo, ou uso de medicações que baixam a imunidade ou que já tiveram histórico de câncer de pele, sim, podem ter benefício da realização do exame dermatológico uma vez ao ano. O que é o exame dermatológico? É ir no dermato e fazer uma avaliação da pele inteira, desde o couro cabeludo, passando pela face, tronco, abdômen e chegando até mesmo na planta do pé. Sim, a gente pode ter câncer na planta do pé, a gente pode ter câncer na unha, então tem que ver por completo. Eu sempre brinco com os pacientes: vai no dermato para fazer um screening de câncer de pele, ele tem que te deixar de calcinha sutiã, tem que te deixar de cueca. Se não for feito isso, o exame não vai estar completo. Então é bem importante, né, lembrar dessa situação. Lembra que lá no início do vídeo eu falei sobre um exame que não tem indicação de ser feito e que muitas pessoas fazem? Pois é, eu vejo muito no consultório pessoas chegando com a realização dos marcadores séricos tumorais. São aqueles exames de sangue para uma detecção, uma suposta detecção precoce de câncer. Quais seriam esses? CA125, CA199, CA15.3. Nós não temos indicação nenhuma da realização destes exames. A gente sabe que existem valores supostamente normais para a população, porém, não necessariamente você vai se enquadrar nisso, né, nesses valores. São exames que são muito lábeis, que podem mudar por diversas questões, sobretudo benignas, e daqui a pouco um resultado alterado no exame de sangue em alguém que não tem qualquer sintoma vai levar a uma super investigação, realização de diversos exames, para muitas vezes a gente não encontrar nada. Então hoje a realização de marcadores séricos tumorais, CA125, CEA, CA199, não tem respaldo na literatura e não deve ser feito. Pessoal, olha só, passamos por diversos exames, né, o famoso check-up oncológico. Então vamos fazer um resumão agora para ficar bem entendido. Quais são os exames que nós temos respaldo hoje na literatura para a realização de um diagnóstico precoce? Mamografia a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. Preventivo do colo uterino a partir dos 25 anos nas mulheres sexualmente ativas. Colonoscopia em todas as pessoas a partir dos 45 anos. Se tiver histórico familiar, nós vamos antecipar. Tomografia de tórax nos pacientes com mais de 50 anos e alta carga tabágica. PSA, toque retal nos homens, sobretudo se já tiver histórico familiar ou for negro a partir dos 45 anos. Avaliação da pele uma vez ao ano. Esse é o famoso check-up oncológico. Esses são exames que podem literalmente salvar a sua vida, porque a gente pode fazer um diagnóstico no momento que o tumor ainda é muito inicial, ou mesmo de lesões que iriam se transformar em câncer. Tudo entendido? Vamos lá, mais um resumão aí. Você tá com os exames em dia? Você é uma mulher, 55 anos, que fuma
2 maços de cigarro já há mais de 20 anos. Quais são os exames que você tem que fazer? Vamos lá. 55 anos, fumante. Mamografia, preventivo do colo uterino, colonoscopia, tomografia de tórax de baixa dosagem. Daí vamos ver, né, em relação à pele se precisa fazer ou não o exame dermatológico uma vez ao ano. E um homem de 50 anos, quais são os exames que ele precisa fazer? Colonoscopia, sem dúvida alguma. Toque retal discutível, mas sim, tem indicado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido quais são os exames que têm indicação de serem feitos em toda a população. Se você tem algum fator de risco maior para câncer, você deve conversar com o seu médico, porque você deve ter indicações de iniciar de uma forma mais precoce ou até mesmo de fazer outros exames. Esses são os exames para a população geral. E importantíssimo, eu estou falando de pessoas assintomáticas. Se você tiver sintoma, não importa a idade, você deve iniciar a investigação. Eu tenho 25 anos e estou com sangramento nas fezes. Colonoscopia. Não tem que esperar os 45 anos. Eu tenho 30 anos e eu palpei um nódulo na mama. Mamografia, correndo. Não tem que esperar os 40 anos. Tá certo, pessoal? E sempre lembrando, se inscrevam aqui no canal, enviem esse vídeo, né, para outras pessoas, vamos levar essas informações adiante para que a gente consiga melhorar o diagnóstico de câncer, aumentar as chances de cura e te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço!